Se você tem uma calopsita e está esperando filhotes, mas eles simplesmente não aparecem, talvez você esteja cometendo um desses 5 erros sem perceber. Alguns deles são muito comuns e podem impedir completamente a reprodução das aves. Então já se inscreve no canal agora, deixa o like, clica no sininho, porque aqui você aprende a cuidar melhor da sua calopsita e evitar erros que quase ninguém comenta. E fica comigo até o final, porque o último erro é um dos que mais acontecem e muita gente só descobre depois de muito tempo. Muita gente acredita que basta colocar 2 calopsitas juntas e pronto, os ovos aparecem. Mas a realidade é um pouco diferente. Existem alguns erros muito comuns que acabam impedindo a reprodução, e às vezes o tutor nem imagina que está cometendo esses erros. Hoje eu vou te mostrar 5 situações que podem estar atrapalhando o seu casal. E o primeiro erro é algo que muita gente ignora: a idade das aves. Calopsitas não devem reproduzir muito cedo. Apesar de atingirem maturidade sexual por volta dos 8 a 12 meses, especialistas recomendam esperar pelo menos até cerca de 18 meses de idade para iniciar a reprodução. Isso acontece porque o corpo da ave ainda está em desenvolvimento. Uma fêmea muito jovem pode até botar ovos, mas isso aumenta o risco de problemas como fraqueza, ovos mal formados ou dificuldade na postura. Por outro lado, aves muito velhas também podem ter fertilidade reduzida. A idade considerada mais segura para a reprodução geralmente fica entre 1 ano e meio e cerca de 8 anos, dependendo da saúde da ave. Outro ponto importante é que 2 aves da mesma idade nem sempre amadurecem ao mesmo tempo. Às vezes o macho já demonstra comportamento reprodutivo, como cantar mais e bater o bico em objetos, enquanto a fêmea ainda não está preparada fisicamente. Então, se o seu casal é jovem e ainda não teve filhotes, talvez o melhor que você possa fazer seja simplesmente dar tempo ao tempo. Manter uma boa alimentação, ambiente tranquilo e observar o comportamento deles. Muitas vezes, só de esperar um pouco mais, o casal começa a mostrar sinais claros de que está pronto para formar família. O segundo erro que pode impedir a reprodução da calopsita é algo que influencia praticamente toda a saúde da ave: a alimentação. Muita gente ainda alimenta calopsitas apenas com mistura de sementes. Embora elas gostem muito de sementes como painço e girassol, uma dieta baseada só nisso acaba sendo pobre em vários nutrientes essenciais. E quando falamos de reprodução, o corpo das aves precisa estar muito bem nutrido. A formação de ovos exige bastante cálcio, proteínas, vitaminas e minerais. Se a fêmea não tem esses nutrientes disponíveis, o organismo simplesmente evita iniciar o processo reprodutivo. É uma espécie de mecanismo natural de proteção. Por isso, criadores experientes costumam oferecer uma alimentação bem mais variada. A base ideal normalmente inclui ração extrusada de qualidade, que é formulada justamente para fornecer nutrientes equilibrados. Além disso, muitos tutores oferecem verduras e legumes seguros para aves, como couve, cenoura, brócolis ou espinafre em pequenas quantidades. Esses alimentos ajudam a complementar vitaminas importantes. O cálcio também merece atenção especial. Ele é fundamental para a formação da casca dos ovos. Por isso, é comum colocar no viveiro itens como osso de ciba ou blocos minerais próprios para aves. Outro detalhe interessante é que, na natureza, a reprodução costuma acontecer quando há abundância de alimento. Ou seja, quando o corpo da ave percebe que existe comida suficiente para criar filhotes. Então, se o seu casal não está reproduzindo, vale a pena observar. A alimentação deles está realmente completa? Às vezes, pequenas melhorias na dieta fazem uma grande diferença na saúde das aves, e podem até estimular naturalmente o comportamento reprodutivo. O terceiro erro é extremamente simples, mas acontece muito: a ausência de um ninho adequado para a calopsita. Na natureza, essas aves procuram cavidades em árvores para colocar seus ovos. Ou seja, elas precisam de um espaço protegido, fechado e seguro para se sentirem confortáveis para reproduzir. Quando vivem em casa ou em um viveiro, esse espaço precisa ser substituído por um ninho apropriado para calopsitas. Sem isso, na maioria das vezes, a reprodução simplesmente não acontece. O modelo mais utilizado é o ninho de madeira tipo caixa, que costuma ter uma abertura circular na frente.
Dentro dele, geralmente se coloca um pouco de maravalha ou material próprio para ninhos, que ajuda a manter os ovos protegidos. Outro ponto importante é o tamanho do ninho. Se ele for pequeno demais, o casal pode se sentir desconfortável. Se for muito grande, também pode não parecer seguro para as aves. A posição do ninho também influencia. Ele deve ficar em um lugar mais alto e tranquilo do viveiro, longe de movimentação constante. Isso porque calopsitas procuram locais mais protegidos para criar seus filhotes. Mas existe um detalhe importante: o ninho só deve ser colocado quando a intenção realmente é reproduzir as aves. Isso porque a presença do ninho pode estimular comportamento reprodutivo. Então, se o seu casal parece saudável, bem alimentado e mesmo assim não coloca ovos, pode ser simplesmente porque eles ainda não têm um ambiente certo para isso. Às vezes, a reprodução começa poucos dias ou semanas depois que o ninho é colocado. Aliás, se você gosta de entender melhor o comportamento da sua calopsita, tem um vídeo aqui no canal mostrando os sinais claros de que sua calopsita realmente gosta de você. Eu vou deixar ele aparecendo aqui no card, porque muitos tutores ficam surpresos quando descobrem esses sinais. Depois você volta para cá e continua assistindo, porque ainda faltam alguns erros importantes que podem impedir a reprodução. O quarto erro que pode impedir a reprodução das calopsitas é algo que muitas pessoas subestimam: o estresse no ambiente. Calopsitas são aves sensíveis. Elas observam muito o que acontece ao redor e precisam se sentir seguras para iniciar o processo de reprodução. Na natureza, isso só acontece quando o ambiente parece tranquilo e estável. Em casa, vários fatores podem causar estresse. Barulho constante, mudanças frequentes de lugar da gaiola, presença de predadores naturais como gatos, ou até movimentação excessiva perto do viveiro podem deixar as aves em estado de alerta. Quando isso acontece, o instinto delas é simples: não é um bom momento para ter filhotes. Outro fator importante é a falta de rotina. Aves costumam se adaptar melhor quando existe certa previsibilidade no dia a dia, horários parecidos de luz, alimentação e descanso. A iluminação também tem influência. Na natureza, o aumento de horas de luz durante certas épocas do ano ajuda a estimular o comportamento reprodutivo. Em ambientes internos muito escuros ou com iluminação irregular, esse estímulo pode não acontecer da mesma forma. Além disso, algumas calopsitas simplesmente precisam de tempo para se acostumar ao ambiente. Casais recém-formados ou aves que acabaram de chegar em uma casa nova podem demorar meses até se sentirem totalmente seguras. Por isso, manter um ambiente calmo, com pouco estresse e bastante estabilidade é uma das melhores formas de incentivar a reprodução de forma natural. E o quinto erro pode parecer curioso, mas acontece com bastante frequência: o casal não é realmente um casal. Muitas pessoas acreditam que tem um macho e uma fêmea de calopsita, mas na verdade podem ter duas fêmeas ou dois machos. Isso acontece porque algumas mutações de cor tornam mais difícil identificar o sexo apenas olhando a ave. Em algumas variedades, machos e fêmeas são muito parecidos visualmente. Normalmente, o comportamento ajuda a identificar. Machos costumam cantar mais, assobiar melodias e fazer movimentos de cortejo, como bater o bico em superfícies ou levantar a crista de forma expressiva. As fêmeas geralmente vocalizam menos e tendem a ter um comportamento um pouco mais discreto, embora isso possa variar de ave para ave. Mesmo assim, confiar apenas no comportamento pode não ser suficiente em todos os casos. Por isso, muitos criadores utilizam o teste de DNA, que é um exame simples feito com algumas penas da ave. Esse teste confirma com grande precisão se a ave é macho ou fêmea. Outro detalhe importante é que nem todo macho e fêmea formam um casal naturalmente. Assim como acontece com outros animais, às vezes simplesmente não existe compatibilidade entre eles. Alguns pares convivem bem, mas não demonstram interesse reprodutivo um pelo outro. Por isso, quando pensamos em reprodução de calopsitas, precisamos lembrar que vários fatores estão envolvidos: saúde, alimentação, ambiente, idade e até a dinâmica entre as aves. Quando tudo está equilibrado, o comportamento natural delas tende a aparecer, e aí, quem sabe, os tão esperados filhotes podem surgir. Agora eu quero saber de você. Sua calopsita já teve filhotes ou você ainda está esperando esse momento?
Conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler as experiências de vocês. E se você quer aprender mais sobre comportamento, cuidados e curiosidades sobre calopsitas, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos, e tem muita coisa interessante vindo por aí. Nos vemos no próximo vídeo.